Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa. Quando você tiver a oportunidade de escutar, de enxergar e meditar nessa palavra de Deus, que as bênçãos de Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre você, trazendo iluminação, tocando o seu coração, preparando o teu coração como uma terra fértil, para que você venha frutificar nessa palavra e entender o que esse Deus tão lindo, esse Deus poderoso tem a falar comigo, falar com você neste dia. Por alguns dias eu tenho meditado em um texto aqui, em alguns textos lá do Antigo Testamento, onde quando Davi é colocado como rei de Israel, quando Deus o levanta como rei de Israel, quando Deus, como diz a palavra, tira Davi do curral das ovelhas, por detrás dos currais, e o eleva e o coloca como líder, como rei de Israel. Isso foi um feito de Deus na vida de Davi. E aí Deus vem trazendo promessas a Davi, Davi preocupado, querendo erguer um templo, querendo construir um templo para Deus, e Deus diz não a Davi, falou: fica tranquilo, que sou eu que te levantei, a sua casa, o seu filho será o construtor do meu templo, falando assim de Salomão. E Deus vem falando com Davi, tratando, e Davi começa como rei guiado, iluminado por Deus, tendo vitória sobre os inimigos, porque assim Deus tinha prometido. Deus tinha falado para Davi logo que ele assume o trono: Davi, fica tranquilo, eu vou subjugar os teus inimigos, eu vou derrotar todos aqueles que se levantarem contra vocês, eu serei contigo, eu serei com Israel. E assim foi, irmãos, e Deus foi dando vitórias. Isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 19. Se você ler aí a partir do capítulo 17, na realidade 18, aí fala das vitórias de Davi sobre o povo inimigo, sobre o exército inimigo que queria guerrear contra Israel. E Deus era com Davi, Deus era com ele, com o povo de Deus, e as batalhas, e Deus dando vitória a Davi, e vem mais e mais vitórias. E aí o que acontece, irmãos? E aí no capítulo 21 de 1 Crônicas, diz assim, ó, no primeiro versículo: isso que me chamou a atenção, e eu quis entender o porquê que isso aconteceu com Davi. Mesmo ele sendo um líder, um rei levantado por Deus, um rei ungido por Deus, alguém que estava tendo vitórias em cima de vitórias, e Deus com eles, e Deus com Davi. Diz assim, ó, 1 Crônicas capítulo 21. Quero que você entenda e viaje nessa história junto comigo. Então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. O que aconteceu aqui? Por que Satanás se levantou contra Israel? Satanás sempre vai se levantar contra o povo de Deus. Nossas lutas não são contra a carne, contra forças humanas, mas são contra o poder das trevas. E você vê que isso não é de hoje, sempre aconteceu. Davi, um homem de Deus, ungido por Deus, tendo vitórias atrás de vitórias, e Deus com eles, mas de repente Satanás se levanta contra Israel. Satanás se levanta contra Israel e levou a Davi a numerar Israel. Satanás levou a Davi, induziu, influenciou Davi a contar os guerreiros que ele tinha no seu exército. E isso não agradou a Deus. E eu fiquei meditando por quê. Davi estava preocupado. Mesmo tendo vitórias, mesmo Deus sendo com eles, sendo com Davi nas batalhas, de repente Davi, eu entendi aqui, isso fica muito claro, que Davi quis saber o que ele tinha de guerreiros no exército, mesmo Deus dando vitória. Ele quis saber que forças humanas ele tinha nas mãos, que exército ele tinha nas mãos.
Ele se esquece aqui de que Deus pelejava por ele, de que Deus era o grande vitorioso, é o que estava dando vitória a ele nas batalhas, e ele quis fazer um levantamento. Deixa eu ver quantos guerreiros eu tenho no meu exército, como anda o meu exército. E isso não agradou o coração de Deus. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Deus está nos dando vitória dia após dia, vencendo o inimigo das nossas almas. E nós queremos às vezes colocar a força do nosso braço. Queremos, com algumas falas, com alguns pensamentos, queremos tirar a glória de Deus, do que Deus está fazendo, e pensamos que estamos tendo vitória pelos nossos próprios esforços. Isso ficou bem claro nesse texto. Diz assim, Satanás levou a Davi a numerar a Israel, a contar o número dos seus soldados guerreiros do exército. Olha que influência de Satanás. Satanás soprou no ouvido de Davi, Satanás influenciou a Davi a tomar uma decisão, tomar uma posição, a agir, e Davi age conforme a voz diabólica. Como anda a minha vida? Como anda a sua? Qual voz nós temos dado ouvido? Será que nós estamos na dependência de Deus da vitória nós, ou nós pensamos que as nossas vitórias vêm de nós, vêm dos nossos esforços? Como anda a tua história? Como anda o teu coração? Isso desagradou ao Senhor tremendamente. E aí um dos comandantes do exército de Davi, chamado Joabe, fala para Davi assim, eu vou tentar resumir a história. Davi, cuidado, hein? Essa ideia não é boa de você numerar Israel. Você contar o seu exército. Isso não é muito bom. E Davi não dá ouvidos para Joabe. E fala que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Quer dizer que Davi teimou com aquela ideia diabólica. Davi, ele teimou naquilo que Satanás influenciou e soprou no coração dele. E no versículo 7 diz assim: esta ordem também desagradou a Deus. Por isso, Deus puniu Israel. Meu Deus do céu. No Antigo Testamento havia muitas questões punitivas por parte de Deus e às vezes era trágico essas punições. Era o trabalhar de Deus. Não estamos aqui para questionar a forma que Deus trabalhava e continua trabalhando. Estamos aqui para pegar esses exemplos. Os bons nós seguimos e os ruins nós descartamos. Por isso que a palavra de Deus deve ser regra para mim, deve ser o guia, deve ser aquilo que ilumina a tua história, para que nós não venhamos a sofrer tragédias espirituais, tragédias físicas, tragédias emocionais, enfim, tudo aquilo que nos aflige, às vezes são por consequências de darmos ouvidos a Satanás, assim como Davi, mesmo sendo o rei levantado por Deus, um líder levantado por Deus, ele dá uma brecha para Satanás, ele dá uma oportunidade para o diabo sussurrar uma ideia na mente dele. Vai, Davi, conta os guerreiros do seu exército aí, vai numerar Israel, vai contar, vai ver o que você tem de tropa na mão, você é o rei. Isso desagradou o Senhor, diz aqui, esta ordem também desagradou a Deus. E aí Deus levanta um profeta chamado Gade para falar para Davi. Falou: Davi, isso não foi bom, essa decisão sua, essa escolha sua de numerar o exército, querer saber o que você tem nas mãos, sendo que as vitórias vêm de Deus. Isso não foi bom e Deus está mandando dizer para você: Deus vai punir Israel. Deus vai trazer uma punição para Israel por causa dessa sua decisão tola de ser influenciado, de cair nas lábias de Satanás, deixar Satanás te influenciar com uma decisão, e isso vai ser punitivo. E Deus manda falar assim para Davi: Davi, por causa dessa sua escolha, eu vou propor para vocês uma dessas 3 punições. Diz no versículo 12, é para você escolher, Davi. A punição vai vir. Você, como rei, você deve escolher 3 anos de fome ou
3 meses você vai fugir dos seus inimigos, e os inimigos estarão no seu encalço, estarão na sua cola, estarão perseguindo vocês, perseguindo Israel. Ou por 3 dias a espada do Senhor vai trazer uma praga, vai trazer destruição. E Davi fica angustiado com essa informação que Deus puniria Israel por causa de uma decisão dele, uma decisão pessoal. Mas ele era o rei de Israel, ele era o líder. E diz no versículo 13, que Davi falou ao profeta, né? Eu estou em grande angústia. Ele ficou angustiado. E aí, como ele não respondeu nada, Deus optou em mandar peste sobre Israel. E no versículo 14 diz assim, mandou o Senhor a peste em Israel, e morreram em Israel 70.000 homens. Eu fiquei espantado com esse número. 70.000 homens morreram por causa de um rei que vinha tendo vitórias através de Deus, que Deus falando com ele, prometendo coisas, mas que de repente ele dá ouvidos a Satanás. Ele se deixa ser influenciado por uma voz diabólica e toma uma decisão errada num reino. E por causa disso, Deus decide enviar uma peste sobre Israel e matou 70.000 homens. E a forma como Deus mandou foi mandando um anjo destruidor. Quando esse anjo desembainhava a espada, a peste vinha e destruía esses homens. Imagina que tipo de anjo que era esse. Um anjo que desembainhava a sua espada. E a espada da peste vinha sobre Israel e começou a matar esses homens. E 70.000 homens foram mortos. E aí Deus fala, de repente Deus freia aquela matança e fala, basta. Fala para o anjo, basta, chega. Agora retira a tua mão. E Davi viu esse anjo. Olha que a visão de Davi espiritual, a visão espiritual de Davi, ele consegue enxergar no mundo espiritual esse anjo. Versículo 16, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor. Imagine que choque que Davi não levou, de ver aquele anjo destruidor, com a espada desembainhada, matando seus homens de Israel. Você consegue imaginar isso? E no versículo 16, ainda no final, diz assim, Então Davi e as autoridades de Israel, cobertos de panos de saco, prostraram-se com o rosto em terra. Veja aqui que no Antigo Testamento, quando os homens se colocavam roupas de panos de saco, eles estavam dizendo, era um simbolismo de quebrantamento, de arrependimento, de quebrantamento a Deus, arrependimento sincero. E você vê que alguns minutos atrás, Davi ele somente se angustia pela morte dos 70.000 homens, mas aqui ele começa um arrependimento genuíno, ele começa a se quebrantar e ele convoca as autoridades de Israel para se quebrantar junto com ele, e eles colocam o rosto em terra, eles se dobram, eles se ajoelham, eles buscam a face de Deus. E no versículo 18 diz assim, Então o anjo do Senhor ordenou a Gade, aquele profeta que tinha falado com Davi, que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor. Você vê que veio uma direção de Deus e falou, Davi, apesar de você ficar angustiado pela morte dos 70.000 homens, apesar de você se quebrantar, se arrepender, colocar o rosto em terra, você e as autoridades de Israel, quero que agora você levante um altar ao Senhor. E Davi assim fez. No versículo 26 diz assim, Davi construiu ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo que colocasse sua espada na bainha, e aquela matança foi cessada. Após Davi se quebrantar, se humilhar perante o Senhor,
e levantaram um altar de sacrifício a Deus. Pergunta: mediante as adversidades, o que eu e você temos feito? Mesmo quando falhamos, mesmo quando damos ouvido a Satanás, mesmo quando falhamos com Deus, qual tem sido a nossa atitude? Somente ficar angustiado e pensar que isso basta? Não. Davi ficou angustiado porque ele era ser humano como eu e você. Mas apesar da angústia, ele se quebranta, coloca roupas de pano de saco, se humilha perante o Senhor, coloca o rosto no chão em sinal de humilhação. E aí quando Deus pede um altar, Davi, levanta um altar para mim. Ele vai e levanta. E oferece ofertas, e Deus responde com fogo do céu. Qual é a lição disso tudo? Cuidado com a voz diabólica. Cuidado, estejamos alertas com as influências de Satanás no meu ouvido, no seu. Não é porque nós temos tido vitória em Deus que nós estamos livres das influências do maligno. Veja o exemplo de Davi. Veio de grandes batalhas, grandes vitórias, e Deus com ele, Deus com Israel. Mas de repente Satanás se levanta e sussurra no ouvido e no coração de Davi: Davi, faz isso, faz aquilo. Vai contar o teu exército. Davi não precisava contar os soldados que ele tinha, porque a vitória não vinha do exército dele. O exército era só uma ferramenta de Deus, mas ele foi influenciado por Satanás. Que eu e você possamos estar alertas. Quais influências nós podemos sofrer no mundo de hoje por essa voz diabólica que não cessou. A voz de Satanás continua sussurrando no meu, no seu ouvido, nos ouvidos daqueles que são de Deus, sim. O grande X da questão é: o que eu vou fazer com essa voz? Eu vou tomar as ações que Satanás está me influenciando? Nós vimos aqui um grande prejuízo no exército de Israel. 70 mil homens foram mortos por causa de uma decisão errada de um homem influenciado, de um homem que foi enganado pela voz da serpente. Lembra de Adão? Lembra de Eva? Também foram influenciados e enganados pela voz da serpente. Essa voz da serpente continua ecoando nos ouvidos dos seres humanos, principalmente naquele que é cristão, principalmente naquele que faz parte do povo de Deus. Pense nisso, reflita. Quão grande foi o prejuízo de Israel? 70 mil homens mortos por causa de uma decisão errada de Davi. Pense, reflita, como anda a tua história? Não permita Satanás te influenciar. Se isso acontecer e você não tomar posição, nós não tomarmos posição, poderemos passar por grandes tragédias ou por grandes situações que não queremos passar. Imagine o coração de Davi. Ele até assumiu a culpa diante de Deus, mas a palavra profética já tinha sido lançada. Davi, por essa sua escolha, 70 mil homens serão mortos. E assim aconteceu. Não espere tragédias acontecer, não espere coisas ruins acontecer na tua vida para você tomar uma posição em Deus, para você se quebrantar, colocar o rosto em terra, para erguer um sacrifício de altar a Deus. Não espere isso acontecer. Davi fez o que Deus pediu, mas o prejuízo já tinha acontecido. Não espere vir prejuízos espirituais ou outras formas de prejuízo na tua história para que você venha despertar sobre essa voz maligna que querem nos influenciar todos os dias. Pense nisso, que o Espírito de Deus venha conduzir a tua história, que você venha ouvir a voz do Senhor e não dar ouvidos e créditos à voz diabólica. Em nome de Cristo Jesus, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, que o Espírito de Deus venha te alertar, venha te conduzir, iluminar os seus olhos, o seu coração, para que você fique longe das decisões que Satanás quer que eu e você venhamos a tomar. Deus abençoe, pense nisso, reflita, isso é algo que aconteceu como exemplo para nós hoje. Como anda a tua história?
Você vai esperar tomar prejuízo para tomar uma posição em Deus, para ir adorar a Deus, se quebrantar, buscar a face do Senhor? Não. Não precisamos passar por essa tragédia que o rei Davi passou. Nós podemos fazer diferente. Como eu disse, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela está repleta, carregada de exemplos de pessoas que foram influenciadas por Deus e se deram bem, a vida foi leve, a vida foi direcionada por Deus. Mas nós vimos aqui um exemplo, um homem de Deus, um líder de Deus, um rei levantado por Deus, mas que deu ouvido à voz de serpente e pagou um alto preço. 70 mil homens mortos. 70 mil homens mortos. Não espere isso acontecer na tua história. Toma uma posição em Deus, toma uma posição nas Escrituras. Levante um altar a Deus, não espere coisas ruins acontecer com você. Pense nisso. Deus te abençoe grandemente. Fica aqui meu grande abraço. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar no seu coração, na sua mente. Deus abençoe. Fica aqui meu grande abraço.